Mateus capítulo 28, verso 16. Esse é o texto da grande comissão, do grande envio, incumbência, do encarregar de Deus para com os homens, os seus discípulos. Não é para qualquer um, é para os discípulos. E também não é para todos os discípulos. O texto de verso 16 diz que os 11, porque um já não fazia mais parte. Verso 16 diz: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus indicara. Primeira coisa, irmãos, eles estavam no lugar certo. Jesus disse para eles irem para Galileia, eles estavam no lugar certo. Você está no lugar certo. Quando esses 11 discípulos viram o invisível, mas real, o eterno, o infinito, aquele que havia sido crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, agora com o corpo glorificado, o Deus Criador dos céus e da terra, quando eles o viram, olha a reação, irmãos, dos 11, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, isso é muito importante. Não tem tempo para explicar isso hoje, mas autoridade significa liberdade para agir. Mas como assim, né? Deus não tem liberdade para agir, não é Deus, irmãos? Com a morte de Jesus Cristo na cruz e a ressurreição dele, ele tomou de volta aquilo que ele tinha dado para Adão, que Adão perdeu porque pecou. Por isso que na tentação o diabo disse: te dou todos os reinos, se você se prostrar e me adorar. Aquilo que Deus tinha dado ao homem, criado à imagem e semelhança, Adão e Eva, pelo pecado eles perderam, e o diabo tomou. Mas na cruz Jesus pisou na cabeça de Satanás, irmãos. Toda autoridade no céu e na terra, liberdade, irmãos, toda autoridade nos céus e na terra, e essa liberdade para agir, irmãos, mas visível só para quem crê. Você não tem ideia do que é estar em Cristo Jesus. Irmãos, leia o livro de Marcos, capítulo 16, você vai perceber que a autoridade é essa, para expulsar demônios, curar doentes. Se beber um veneno não vai fazer mal algum. Mas essa liberdade de ação do sobrenatural de Deus para conosco só é visível para quem acredita, para quem crê, para quem o segue, para quem o ama acima de tudo. E diz o texto: portanto vão, é o famoso ide, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que os ordenei a vocês, e eu estarei sempre convosco até o fim. Irmãos, por isso que essa grande comissão é um chamado, e você tem que escutar isso. Às vezes na nossa cabeça tem tanta coisa, às vezes a gente vem para o culto e está lembrando do filme que a gente assistiu no streaming ontem de noite, às vezes a gente acorda de manhã e acorda com as cenas do filme, com o som da música. Às vezes antes da gente vir para a igreja, a gente já coloca o YouTube, assiste uma coisa para passar o tempo, porque a gente está tão faminto por entretenimento o tempo todo, que a gente não consegue viver sem isso, parece. E aí a gente está dentro da igreja, irmãos, e vem flashes de filmes, de cenas, de músicas, de lazer, de entretenimento, de tão cheio que a gente está dessas coisas, e às vezes a gente acaba nem conseguindo adorar Ele em espírito e verdade como Ele pede, que é querendo mesmo, é valendo, é desejando mesmo. Mas Ele aqui, ele dá um chamado a esses discípulos: ide por todo mundo. Não é só em Colombo, é para os quatro cantos da terra. Uns vão mais longe, outros nem tanto, mas é para todos nós, porque é para todos os discípulos, é para idosos, é para cadeirantes, é para mudos e cegos, é para anões, é para gigantes, é para atletas, é para gente que faz ciências contábeis, é para professor de matemática, é para mim e para você. Vão. O texto bíblico diz: vão. Deus está nos chamando para a gente ir, irmãos. É ir e vir, é ir para fora e vir para dentro, é ir e vir.
vão e venham. É ir atrás dos perdidos, irmãos, e trazer eles aqui para dentro. Ir para dentro das nossas casas. E Deus está nos chamando para a gente fazer 3 coisas. Vão, façam discípulos. Irmãos, Deus está nos chamando para a gente fazer discípulos. Os bebês ficam de fora. Você entende? E eu não estou falando de bebês, irmãos, de meses, de bebezinhos. Eu estou falando que Jesus está nos chamando para fazer discípulos. Porque como diz o Hernandes Dias Lopes, os bebês ficam de fora. E o texto diz inclusive como? É entregando-os ao Pai, ao Deus Filho e ao Deus Santo Espírito. E é ensinando a obedecer. Você que é um discípulo de Jesus, e talvez você tenha dúvidas sobre o que é ser um discípulo. Ser um discípulo de Jesus, só para você ver se você passa, é amar Jesus Cristo mais do que a própria vida. Isso que é ser um discípulo de Jesus. É amar Jesus Cristo mais do que ama filho, mais do que ama marido, mais do que ama esposa, mais do que ama casa, mais do que ama o trabalho, a profissão, o que tem, o que possuiu, o que conquistou, os sonhos. Ele mesmo diz isso no livro de Lucas, capítulo número 14, verso número 26. Você entende que Jesus está nos chamando para a gente fazer pessoas que o amem mais do que a própria vida? Por isso, irmãos, que não, os mimimi ficam de fora. E o fazer discípulos tem como, que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, entregando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ensinando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ensinando. Tem que ensinar, tem que haver aprendizado, mas não é só conhecimento cognitivo, é ensinar a obedecer tudo que Jesus diz. Eu quero chamar você como igreja, eu também, a gente decorar todas as frases vermelhas nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque as frases vermelhas, os textos bíblicos vermelhos em Mateus, Marcos, Lucas e João é tudo que Jesus disse, e ele aqui está dizendo que a gente precisa ensinar as pessoas a obedecer tudo o que ele disse. Irmãos, está na hora da gente decorar essas coisas. Está na hora da gente decorar, não piada, irmãos, não quanto que foi o placar do final de semana do futebol, irmãos, não que colocação que está meu time da série B ou A ou C, irmãos. Está na hora da gente decorar o que ele disse, porque é isso que a gente tem que ensinar os outros a guardar, e não somente guardar, obedecer, viver. Se tem que ensinar os outros, imagine eu. Mas eu vou dizer uma coisa para nós, irmãos. Ele disse, o invisível, mas real, o todo-poderoso, o que venceu a morte. Ele disse, eu vou estar com vocês. Eu vou dizer, não importa se é no Irã, se é no Iêmen, não importa se é na Coreia do Norte, o país mais radical. Lá, se um cristão for pego, irmãos, escute, se um cristão for pego, ele é considerado o mais alto criminoso, irmãos. E ele vai para os campos de concentração, de trabalho forçado. Só que não vai só ele, vai a família inteira. Irmãos, eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha casa com 12 anos, irmãos, ou 13, me batizei com 13, irmãos. Imagine se fui pego com 13 anos porque me decidi por Jesus Cristo, porque já tenho essa capacidade de reconhecer que eu sou um miserável pecador e que eu preciso de Deus, o meu Salvador. Não foi preso só eu, vai o meu irmão mais novo, o Eduardo, vai o irmão mais velho, o Alexandre, vai minha mãe, que nem conhece Jesus ainda, meu pai, que nem havia se convertido, e que bebia todo dia, vai a família inteira, presa, para sempre. Por que a Coreia do Norte faz isso, pastor Nel? Para que ninguém tenha coragem de aceitar Jesus Cristo. Mas tem gente que ainda aceita, irmãos, e é porque é corajoso? Não, não tem nada às vezes de coragem, é porque caiu a cegueira dos olhos, o coração foi moído, e foi convencido pelo Santo Espírito, não sei como,
que não há salvação sem Jesus Cristo. Então, apesar de eu ser preso e toda a minha família, eu ver minha família carregar pedra para sempre. E eu quero terminar, irmãos, essa mensagem dizendo que Jesus disse, e Ele não mente, Ele não é um pai, irmãos, que fala as coisas para a gente comer e depois não cumpre, ou um político, meu Deus, só para ser eleito, irmãos. Ele disse, eu estarei sempre com vocês até o fim. Ele não disse como é que vai ser esse caminho, se vai ser fácil ou vai ser difícil, mas Ele disse que vai estar junto. Irmãos, Deus está conosco em todos os tempos, em todo tempo e em todo lugar. Deus está com você e comigo em todo tempo, em todo lugar. Portanto, não seja omisso na faculdade, não seja omisso na escola, no teu trabalho, na rua, no futebol, não seja omisso. Não seja omisso dentro da igreja, não seja omisso fora. E eu termino as minhas palavras dizendo, irmãos, duas coisas. Há dois tipos de reações quando as pessoas veem o sobrenatural. A primeira, irmãos, é o que está ali no capítulo 28, verso número 4. Olha o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, no terceiro dia, no domingo. Primeiro que antes, na sexta-feira, quando crucificaram Jesus, irmãos, os líderes dos fariseus e sacerdotes chegaram até Pilatos, o governador, irmãos, e disseram, esse mentiroso, eles disseram bem assim, lê o texto bíblico, irmãos, eles disseram bem assim, esse mentiroso disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Mas para que o fim não seja pior do que agora, e os discípulos deles não vão até lá e roubem o corpo dele, mandem uma escolta de guardas, os mais qualificados, para ir até lá e guardar o túmulo. Pilatos então separou uma escolta, irmãos, que é soldados altamente treinados, e uma quantidade destacada de toda a companhia. E o texto bíblico diz que essa escolta chegou lá e fez um plano de como guardar o sepulcro, para que ele não fosse então, os discípulos não roubassem o corpo, como se eles fizessem isso, irmãos. E o texto bíblico diz que os guardas separaram em prontidão como ficariam vigiando. Eles selaram o túmulo e eles se colocaram na porta daquele lugar. Mas a Bíblia diz que um anjo, no domingo, irmãos, no terceiro dia, um anjo desce do céu. Há um grande terremoto e a Bíblia diz que o sepulcro se abriu sozinho, irmãos, mesmo selado e trancafiado com tranca, irmãos. E esse anjo senta em cima daquela roda que era a porta daquele sepulcro e fica ali sentado. O que acontece com os soldados? Que está todo mundo vendo aquilo. A Bíblia diz que eles olham para aquele anjo, ele parecia um relâmpago, e mais branco e claro como a neve. Eles não falam um A. Eles caem e ficam como mortos, paralisados. Diante desse sobrenatural de Deus, os soldados descrentes ficam inertes, parados. Não levantam um dedo, não falam uma palavra. Quando os 11 discípulos chegaram diante de Jesus Cristo e apareceram para eles, uns adoraram, uns dobraram o joelho, e adorar significa louvá-lo, reconhecer quem Ele é quando está vendo. Mas outros duvidaram, hesitaram. Quem é você diante de Jesus? Quem é você diante das Escrituras? Você é o que fica paralisado, que não consegue mexer um dedo para se batizar, para buscar o Espírito Santo, para receber dele fogo, para ler a Bíblia inteira num ano, para falar de Jesus Cristo como se fala de time de futebol, com paixão. Quem é você que Jesus fala para você, ó, assume o negócio, faz uma coisa, fala de mim, e você hesita? Eu já sou velho, meu tempo já passou. Agora acho que é uma questão dos jovens. Ou você é aquele que bate o olho e diz, meu Deus, eu, um miserável pecador, estou diante daquele que fez todas as coisas. Qual é a tua reação diante daquilo que você já sabe sobre Jesus Cristo? Eu termino dizendo uma coisa. Nesse texto há duas grandes comissões, se você perceber. A comissão dos guardas, porque eles saem daquele lugar
E eles correm, irmãos, para os líderes e sacerdotes, dizer os fatos que aconteceram, diz o texto bíblico. Eles contam os fatos que aconteceram. Eles contam a história. Eles contam que houve um grande terremoto, que eles viram um anjo descendo, que o anjo abriu o túmulo sozinho, que o anjo sentou em cima, que o anjo era brilhante como um raio, que o anjo não falou nada com eles, mas eles ficaram paralisados como mortos. E veio duas mulheres porque estavam procurando Jesus Cristo, e o anjo só falou com elas, porque Deus não perde tempo com quem não quer nada com Ele. O anjo não falou nada com os guardas, mas chegou duas que estavam procurando Jesus, e o anjo disse: eis que eu sei que vocês estão procurando Jesus. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Deus não perde tempo. Palavra, vocabulário, como quem não quer nada. Mas eles foram até os sacerdotes, e os sacerdotes fizeram uma reunião religiosa. E eles então pegaram um monte de dinheiro. Um monte, o texto bíblico não diz quanto, um monte. Quanto é um monte, irmãos? 100 milhões de dólares, não sei quanto, irmãos. Um monte para poder corromper, para poder subornar. E disseram àqueles guardas: está aqui todo esse dinheiro. Vão e digam para todo mundo, não contem a verdade, vão e digam para todo mundo que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo desse mentiroso. E o texto bíblico diz, irmãos, eu quero ler para vocês, irmãos, o relato dos guardas, a grande comissão da qual eles foram chamados. Tem a comissão dos guardas e a comissão dos discípulos. Dos guardas era propagar uma mentira. Mateus 28, verso número 13. Disse-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Esse negócio, irmãos, que o crime compensa já começou lá atrás. Verso 15: assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Você entende o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que aqueles guardas, por dinheiro, foram corrompidos. Irmãos, eu quero perguntar: por quanto você se corrompe? Por quanto você se corrompe? Por quanto você deixa os seus valores? Por quanto você nega Jesus Cristo? Por quanto você esquece os fatos e decide propagar mentira? Quanto? Cada um tem seu preço. Quanto? Tem gente que muito pouco por uma carteira de cigarro. Tem gente que por um pouquinho mais, talvez por 1 milhão, por 5 milhões. Qual o teu preço? Esses guardas foram corrompidos e eles saíram divulgando uma mentira. Irmãos, eles também cumpriram o ID, mas o ID do diabo, do Satanás. E a Bíblia disse aqui que eles foram tão zelosos, Alexandra, com isso, que o próprio autor, o autor desse livro é Mateus. E Mateus está dizendo até hoje, quando eu estou escrevendo, o livro de Mateus foi escrito na década de 60 depois de Cristo. E a morte de Jesus foi no ano 30 depois de Cristo. 30 anos depois, ainda eles estavam proclamando essa mentira. Irmãos, e eu e você, nós conhecemos a verdade, ela tem nome: Jesus Cristo. Ou, irmãos, a gente vai viver uma vida para falar de Jesus Cristo, ou a gente vai se apegar tanto à grana, tanto ao dinheiro, e sem a gente perceber, nós vamos viver uma mentira. O que tem afastado você de falar de Jesus? De testemunhar dele? Seja com língua ou sem língua. Portanto, eu quero chamar todos nós essa manhã em nome de Jesus Cristo.
para você se levantar. Fica de pé, irmãos. Para você se levantar. Mas não é se levantar da cadeira. Para você se posicionar. Isso não tem a ver com pastores, não tem a ver com evangelistas, não tem a ver, irmãos, com quem formado não imita, ou com quem leu a Bíblia inteira. Pergunta no Corinthians, irmão, se é só o presidente da torcida organizada, que é ele que fala do Corinthians. Mas é todo corintiano. Irmão, se a gente não consegue aprender com as coisas humanas, naturais. Irmãos, eu quero que você se levante para falar de Jesus Cristo onde você estiver inserido. E eu vou te dar uma manha. Antes de você falar de Jesus Cristo, irmão, sirva as pessoas com quais você escolheu falar de Cristo. Sirva elas. Faça um bolo, faça uma refeição, um almoço, uma janta. Abra a porta, seja gentil. Sirva-as, ajude elas a carregar a compra do mercado até o carro. Você sabe que a pessoa foi a pé, anda 1 quilômetro, irmãos, e leva as compras. Sirva, porque quando você serve uma pessoa, ela abre não apenas os ouvidos para ouvir o que você tem para dizer, mas o coração. Porque ela fica, mesmo não querendo ouvir falar de Jesus, ela se constrange pela gentileza que você fez e escuta. Mas sabe o que a gente quer fazer? A gente quer entregar um panfleto ou abordar sem ter interesse algum pela pessoa, sem amar ela primeiro. Irmãos, eu chamo você para falar de Jesus Cristo aos teus primos, parentes, tios e tias, vizinhos, colega de serviço, porque com certeza é fácil servir essas pessoas, e você já fez isso um montão de vezes. Você tem liberdade para falar da tua paixão para elas, que é de Jesus Cristo. Mas eu pergunto nessa manhã, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos se corromper, sermos subornados, vai ter um preço, irmãos, que vai nos calar. Nós vamos se apegar ao dinheiro, ou nós vamos se apegar a um chamado? Escute, a missão dessa igreja é obedecer o que o rei disse. E o rei disse para a gente fazer discípulos, inserindo eles dentro do corpo de Cristo pelo batismo, e ensinando eles a obedecer tudo que Jesus mandou.